Salve, salve, galera da escola Abelardo Leão Conduru. Aqui é o professor Leirson e nós vamos falar um pouco sobre um tema muito importante da história moderna, que é o chamado renascimento cultural. O Enem, ele sempre cobra esse conteúdo, porque esse conteúdo, ele influenciou e influencia até hoje a cultura, a arte, a filosofia, a ciência. O renascimento cultural, ele foi uma ruptura de um tipo de sociedade para um outro tipo de sociedade. Nós vivemos do século V na Europa a chamada Idade Média, ou feudalismo, um período onde a sociedade era dividida em feudos e onde a Igreja Católica tinha uma predominância muito forte. Nós vimos aí em nossas últimas aulas, a aula lá de grandes navegações marítimas e comerciais, o quanto a igreja ela tinha importância e o quanto a igreja ela criava conceitos, ela criava mitos, criava lendas, e o povo acreditava muito. O renascimento cultural tem o objetivo de desmistificar muito do que foi construído na Idade Média. A própria palavra renascimento já diz muita coisa. Os renascentistas, eles criticavam a Idade Média. Os renascentistas, eles chamavam a Idade Média, por exemplo, de Idade das Trevas, 1000 anos perdidos, um momento onde a ciência não se desenvolveu, né? Os renascentistas, eles criaram esse movimento com o objetivo de trazer de volta, isso é um conceito deles, né? A cultura, a arte, o homem como protagonista da sociedade, protagonista do mundo, certo? A Idade Média tem algumas características aí que são fundamentais para a gente entender. Por exemplo, o teocentrismo. A Idade Média, do século V até o século XV, Deus está no centro de tudo. A igreja tem o poder material, o poder espiritual, o poder intelectual sobre a sociedade. Os renascentistas, eles acreditavam que o homem era o centro de tudo, que o homem era o centro do universo e que a inteligência humana, ela era soberana. Os renascentistas acreditavam na razão. Os medievos acreditavam na fé. Os renascentistas acreditavam no individualismo. Os medievos acreditavam na coletividade, na irmandade. Então, o Renascimento foi um movimento que veio para mostrar uma outra lógica, um novo momento, mostrar uma sociedade mais científica, mais voltada para a ciência, para a arte, para a cultura e para o homem. Coisa que foi esquecida, né? Foi deixada um pouco de lado durante os 1000 anos de Idade Média. O professor, não teve cultura na Idade Média? Sim, teve cultura, teve arte, teve ciência. Mas a Igreja Católica, ela tolhiu muito disso. Quem pensasse diferente da Igreja Católica era perseguido, né? Era preso. Muitos foram mortos no Tribunal da Santa Inquisição. E o Renascimento, ele veio para romper um pouco com isso. Veio para mostrar uma outra lógica. Mas, professor, por que o nome Renascimento? De acordo com os filósofos, né, que eu pedi inclusive para vocês pesquisarem, a cultura, a arte, a ciência nasceu lá no mundo antigo, com os gregos e com os romanos. Vai ter uma pausa durante a Idade Média e vai renascer com esse movimento. Um movimento que começa no século XV para o século XVI, nas cidades italianas, né, Gênova, Veneza, e com uma forte influência do contato com o Oriente, certo? É isso que eu coloco aqui nos slides. A burguesia, ela vai se fortalecer, a burguesia, ela vai se unir, inclusive,
com os reis, certo? Nós vamos ter essa transição aí do feudalismo para o capitalismo, o surgimento das moedas, o conflito com as igrejas. O professor rompeu com a igreja? Não rompeu com a igreja, mas colocou a igreja católica no seu lugar, a parte espiritual. E os burgueses, o rei, eles vão cuidar mais dessa parte política, dessa parte das leis, dessa parte do exército. Beleza? Então o Renascimento ele vem com essas características que nós não podemos esquecer. Lembrem que na Idade Média, os feudos tinham extrema autonomia. E os feudos tinham por característica o campo. Já no final do século XIV, início do século XV, surgem as cidades, surgem os chamados burgos, que eram centros que não tinham muita influência da igreja, tinham influência dos comerciantes, que vão ser chamados de burgueses. Inclusive, são nessas cidades que surgem as universidades, que vão discutir o conhecimento laico. As universidades lá da Idade Média, o que dominava os dogmas, o conhecimento, as doutrinas do catolicismo. Essas universidades que vão surgir nesses centros urbanos, principalmente a partir do século XVI, eles vão começar a debater um conhecimento mais laico, ou seja, um conhecimento não religioso, certo? Que isso vai ser muito importante para o desenvolvimento científico. E olha lá, eu coloquei aqui um pouco desse início, né? Eu quero que vocês levem em consideração esse início, para a gente entender o que foi esse movimento. Nós vimos em nossas últimas aulas as grandes navegações, a importância das grandes navegações. O Renascimento, ele vai surgir com o objetivo de, inclusive, colaborar com esse movimento de expansão que estava acontecendo, né, na Europa. A Europa deixou de ser aquela Europa, Ásia e África. E nações europeias, estados absolutos como Espanha, como Portugal, como França, como Inglaterra, começam a ganhar o Oceano Atlântico, conquistam um novo mundo e começam a derrubar algumas teorias, como a Terra é o centro do universo, né? Como a Terra é plana. Tudo isso a partir da ciência, uma ciência construída a partir do saber, o saber do homem. Certo? E o Renascimento tem essa importância. Como eu coloquei para vocês, surgiu na Itália, o contato com o Oriente, tinha uns caras chamados mecenas. Quem eram mecenas? Eram os caras que patrocinavam artistas, cientistas e intelectuais. E esses artistas que surgiram nesse período, eles valorizavam muito os gregos e os romanos. Por isso a Itália foi o berço do Renascimento. O que foi a Itália? A Itália foi o centro de Roma. O que foi Roma na Antiguidade? A maior nação, a maior potência da Antiguidade. Certo? Então, os resquícios deixados pela cultura clássica vão influenciar esses novos teóricos. Esse humanismo que eu coloco aqui nos slides é o seguinte: é o homem como o protagonista, o homem como o centro, o homem que vai estudar o corpo humano, o homem que vai estudar os direitos, o homem que vai estudar a liberdade, o homem que vai estudar a arquitetura, o homem como o centro de todas as coisas. Certo? Professor, de onde é que vem isso? Os gregos e os romanos falavam sobre isso. Por isso, esses renascentistas eles vão ter tanta influência desses gregos e romanos. É aquilo que eu falei para vocês. Na Idade Média, a igreja, os membros da igreja, os dogmas da igreja. No Renascimento, é o homem, a ciência, a razão. O homem transformando, através da sua inteligência, o tempo e o espaço. Estudando, observando, pesquisando, como objeto científico. Certo? Olha a imagem aqui. Retrata muito bem isso que eu estou falando para vocês. Olha a Terra rodando. A Terra era o centro do universo. O teocentrismo discutia muito isso, né? Deus é na verdade,
Deus é o centro do universo. E a Terra? A Terra gira em torno de Deus, gira em torno do catolicismo. Isso é o teocentrismo. Teo, Deus, né? Essa é a mentalidade medieval. A Terra é o centro do universo e a Terra é dominada por Deus. Certo? Isso aí é o período medieval, fique bem claro. O antropocentrismo, olha lá a Terra rodando. Agora o centro é o homem. Esse aí é o homem ventruriano, né? O homem é o centro da Terra, é o centro do universo. Certo? Isso é o antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, centro. Essa é a mentalidade renascentista. E observem aqui, as características desse renascimento, desse movimento. O antropocentrismo é uma característica, eu já expliquei para vocês. O racionalismo é o apego à ciência. O individualismo é a exaltação das individualidades, das especificidades humanas, certo? Por exemplo, nós somos um animal como outros animais, mas qual é a nossa diferença? A diferença é que nós pensamos, a diferença é que nós transformamos o espaço e a sociedade ao longo do tempo, a partir do que nós acreditamos que deve mudar, certo? Naturalismo é o domínio da natureza. O homem dominou o fogo, o homem construiu a roda, o homem construiu o avião, a internet. O homem dominou tudo a partir da sua inteligência. Esse classicismo aqui é a inspiração no que aconteceu lá na Grécia Antiga e na Roma Antiga. E o hedonismo, o desprezo às regras medievais. Por exemplo, lá no período medieval, o amor do homem, o amor da mulher era para Deus, certo? Amar a Deus sobre todas as coisas e tal. Olha, chega o Camões e diz o seguinte: o amor é o fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente, né? Já é o fogo do homem para a mulher, já é o fogo do prazer, é o fogo da paixão, não é mais aquela questão apenas religiosa, né? Então, existe essa mudança e existe inclusive um desprezo a alguns conceitos que foram criados nesse período medieval. O professor descolou tudo? Não. A religiosidade continuou muito forte, mas alguns pontos foram deixados de lado, certo? O teocentrismo, aquela ideia do abismo, né? Principalmente vindo com a descoberta do novo mundo, com os avanços tecnológicos náuticos, com os novos caminhos para as Índias. Rupturas e permanências. A arte medieval. Veja aí como estavam as mulheres na arte medieval. Olha lá o vestido. Olha lá a cara sem sorriso. A arte renascentista, as mulheres, os homens, colocando as suas belezas, o corpo, para fora, para ser mostrado, certo? Olha essa arte renascentista aqui. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, certo? Alguns afirmam, uns dizem que foi um autorretrato do Leonardo da Vinci, outros dizem que ele ganhou uma grana muito grande para pintar uma mulher de um grande mecena lá de Veneza. E outros afirmam que ele quis, nessa obra de arte, a Mona Lisa, falar sobre o sorriso. Se vocês olharem essa imagem, essa mulher está com um sorriso meio querendo aparecer. Essa transição do medieval para o moderno. Sorrir no período medieval era algo demoníaco, era uma tentação do demônio, a mulher era uma tentação do demônio. E percebam que a Mona Lisa já expressa um sorriso, querendo se libertar, né?
Mas, na verdade, são várias interpretações, e esse é um dos quadros mais conhecidos do mundo. Não é? E nesse quadro, o antropocentrismo, o racionalismo, o naturalismo, né? Tudo aparece. Inclusive o desprezo a alguns conceitos medievais. Nascimento de Vênus. Percebam lá quem é que está no centro. Quem está no centro é a mulher, mostrando o corpo, enfrentando as lendas criadas no período medieval, como as sereias, né, como os cavalos voadores, certo? E sempre valorizando o quê? Valorizando o corpo humano. Isso aqui é muito conhecido, né? Ó, é o Davi, de Michelangelo. Tem muita brincadeira com essa imagem, né? Mas essa imagem aqui, ela representa muito o Renascimento. Por exemplo, podia pegar qualquer um. Mas por que pegou o Davi? Quem é o Davi lá nos documentos religiosos, na Bíblia? Tinha aquele conflito, né? Davi versus Golias. Quem era o Golias? Era o grandão. Quem era o Davi? O Davi era o pequenino. Na lógica, o grandão sempre vence o menor. Isso numa lógica estreita, né? Como foi que o Davi venceu Golias, se ele era o menor? Venceu com a inteligência, pegou uma pedra e derrubou o gigante com uma pedrada certeira. Ou seja, a inteligência humana, o racionalismo, a valorização ao antropocentrismo. E aqui, né, essa figura clássica é muito parecida com as estátuas de Apolo. Mas a ideia central aqui do Michelangelo foi mostrar que a inteligência, ela vence a força. E nós temos também o Renascimento científico. O geocentrismo medieval, a Terra no centro de tudo. O heliocentrismo moderno, o Sol no centro de tudo. Hoje nós temos certeza disso, que o Sol é o centro de tudo. Mas até o século XV, pessoas morriam na fogueira quando afirmavam que o Sol era o centro, porque a igreja falava que a Terra era o centro. Nicolau Copérnico, né? Nicolau Copérnico, me fugiu o nome do outro cientista aí que foi perseguido por defender essa teoria. O Galileu Galilei, né? Todos esses caras foram perseguidos, inclusive o Galileu Galilei fugiu do Tribunal da Santa Inquisição porque negou a sua descoberta. Mas esse debate sempre foi um debate muito, muito forte nesse período. E estudar o corpo humano, né? Estudar o corpo humano, estudar para tentar melhorar, para tentar dar mais saúde. Né? Os egípcios fizeram isso, os gregos fizeram. Na Idade Média isso era meio que proibido, mas já no Renascimento isso volta novamente. Leonardo da Vinci era um desses estudiosos, né? E o desenvolvimento náutico, o astrolábio, né? Os mapas, tudo isso veio a partir desse desenvolvimento científico romano. Nós vamos deixar para a próxima aula esse slide. A gente vai conversar mais sobre esse declínio do Renascimento. Mas desde já agradeço a todos, um abraço, um bom estudo e responda as questões que eu vou passar como exercício. Um abração. Tudo está voltando ao normal daqui a pouco.